Olá, meu nome é Eduardo Carpenter, eu sou pastor e missionário e sou integrante do Missão na Íntegra e da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. A Frente de Evangélicos Núcleo Rio e o Missão na Íntegra estão promovendo a reprise da live que aconteceu na noite do dia 13 de novembro, sobre o decálogo do voto ético cristão. A finalidade desse decálogo é trazer orientações que nos ajudem a escolher melhor em quem votar. Cada princípio será publicado em um capítulo para que você aproveite melhor essas orientações. Caso queira ter acesso a todos os capítulos, basta acessar a nossa playlist, cujo link está na descrição deste vídeo. Na descrição do vídeo, você também encontrará a biografia de cada convidado e cada convidada. Acompanhe comigo o 5º capítulo que está começando agora. Passamos então para o item 5. Eu vou chamar o pastor Ariovaldo vou chamar a jornalista Aline Cipaúba para nos expor durante 6 minutos sobre a diversidade social, econômica e ideológica e também cultural que caracteriza a Igreja Evangélica no Brasil e impõe que não sejam conduzidos processos de apoio a candidatos ou partidos dentro da Igreja, sob pena de constranger os eleitores, o que é criminoso, e de dividir a comunidade. Nossa irmã Aline tem 6 minutos para expor e nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso, por favor. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Bom, eu quero começar essa fala citando 2 exemplos que eu vivenciei, né? Eu lembro que em 2018, durante um culto, um pastor de uma igreja batista, ele afirmou de púlpito que Deus tinha revelado para ele em quem ele deveria votar como presidente. Ele não falou o nome, gente, mas o adesivo no carro dele demonstrava muito bem quem era o candidato dele. Eu lembro também de uma checagem que eu mesma fiz para o Coletivo Bereia, né, um site de checagem de notícias, do apoio da Igreja Presbiteriana Central de Londrina para o partido do Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, que a gente sabe que não vingou, né? O pastor estava recolhendo assinaturas na igreja após o culto e ele chamou isso de apoiamento. Eu chamo isso de chamamento abusivo, né? Infelizmente, a gente sabe, há inúmeros exemplos de abuso de poder religioso nas instituições eclesiásticas. Lembrando que na legislação eleitoral existe um artigo que tipifica como crime a propaganda eleitoral dentro de espaços considerados de uso comum. E a igreja se encaixa nesse cenário de uso comum. É um crime que não tem punição severa, infelizmente, há pouca fiscalização e muita impunidade. Muitos cristãos e cristãs veem esse tipo de abuso, mas não denunciam. Às vezes por não ter conhecimento se é abuso de poder ou não, às vezes por medo de denunciar um líder ungido de Deus, e às vezes por situações mesmo que ele pergunta, será que vai valer a pena denunciar ou não? Então, acaba virando uma grande impunidade, né? Então, situações como essas que eu citei desmerecem a pluralidade política na comunidade, né? Algo que deveria ser louvado tem sido banido. A pluralidade política na comunidade cristã é fundamental, e quando se tenta abolir essa pluralidade que quem sai perdendo, quando a gente tenta banir essa pluralidade, quem sai perdendo, então, é a própria igreja, né? Que se danifica aos olhos da sociedade, diante do seu próprio testemunho de cristão e de cristã. Então, a comunidade cristã, ela deve dar exemplo para a sociedade de como lidar com a diversidade. Quando a gente fala uma frase dessa, hoje a gente até ri, porque a igreja tem sido um lugar onde não se vê esse testemunho, né? Onde não se vê esse diálogo. O que a gente geralmente vê é um proselitismo e não comunicação, interação, troca, diálogo. Então, algo que poderíamos pensar como proposta de mudança, para que a gente não fique somente nas críticas,
que são muitas e são necessárias, claro, seria o próprio discipulado para a questão política do ser humano. Todos nós sabemos disso, somos seres políticos. A partir do momento que a gente nasce, que a gente vive em sociedade, a gente já vive na polis e por isso nós somos um ser político, né? A política, então, é a nossa própria existência, a forma como construímos, então, esse espaço comum que é a sociedade. Então, a partir do momento que isso é ensinado e vivido dentro das igrejas, a gente abraça um cenário mais humano, sem absolutizar posições políticas, sem ludibriar os fiéis, mas passamos por uma postura de conscientização política, que faz parte da nossa identidade, né? Como diz o filósofo Levinas, cada ser humano tem a responsabilidade pelo outro. Política é interação. Cada vez que eu olho no rosto do outro, eu estou numa relação política. Então, de que forma que esse pastor e essa pastora da sua igreja está se relacionando politicamente com você? Quando dentro da igreja ele afirma que tal partido ou tal candidato é o melhor, é enviado de Deus. Na sua particularidade, cada pessoa pode votar e defender o partido que quiser. Pode fazer a campanha que ele quiser nas suas mídias sociais, o que ele quiser. Mas a igreja é lugar de pluralidade, de respeito à existência política do outro, seja ele de direita, de esquerda, de centro, seja lá o que for. Então, nós queremos, infelizmente, todos nós, de uma certa maneira, a gente quer que todo mundo pense como nós. Mas isso é inevitável, e graças a Deus que isso é inevitável, né? O desejável deve ser sempre o respeito à pluralidade, seja ela de posição política, de gênero, de raça e econômica. Então, para finalizar, eu quero deixar uma pergunta. Como que eu e você, a gente está lidando politicamente com o outro, com esse próximo? E aí fica a minha pergunta no ar. Muito bem, para reagir à fala pertinente da irmã Aline, eu convidaria de novo o pastor Ariovaldo Ramos. Por favor, pastor, o senhor tem 4 minutos. Bom, muito obrigado, Aline, pela fala. Sem dúvida nenhuma, foi no ponto da questão a diversidade ideológica, a diversidade econômica, social, por que não dizer diversidade de gênero, que caracteriza a sociedade brasileira. A diversidade étnica e a diversidade de história no país. Há comunidades como os povos originários que foram simplesmente roubados. Suas terras foram invadidas, eles foram mortos e sua cultura foi suprimida. E outros, como os escravizados, que vieram sob jugo. Então, isso tudo criou uma nação. E a gente precisa lembrar que essa nação conviveu com 4 séculos de escravização. 4 séculos de escravização. E a gente ainda precisa parar, como brasileiros e brasileiras, nós precisamos parar para avaliar o que isso significou na nossa história e o que significa para a construção de uma consciência nacional. Sem essa reflexão, nós não vamos inventar o Brasil. Nós não vamos construir uma nação brasileira. Não tem como. Então, dentro da igreja, e tendo em vista que a igreja tem uma mensagem redentora, que é, por definição, não discriminatória, absolutamente inclusiva, essa percepção de que a redenção é inclusiva
tem de ser sempre carregada da compreensão de que a redenção necessariamente terá implicações em cada situação em que ela for apresentada. Então, você tem uma dimensão da redenção que é universal, que é todos nós precisamos acertar as nossas diferenças com a Trindade, que ofereceu a nós o perdão e a redenção. Bom, agora, esse perdão e essa redenção da Trindade, ela é aplicada na história, em cada circunstância. Então, a igreja precisa entender, para além dessa questão universal, que é o relacionamento pessoal com a Trindade por meio de Cristo, como a redenção se aplica em cada circunstância. O que uma mulher sob opressão, sob abuso, vai chamar de redenção, para além da comunhão com a Trindade. O que o aviltado, a aviltada, o que é oriundo da escravização, o que tem profundas angústias pessoais, familiares, o que vem de um ambiente de exclusão e de preconceito, vai chamar de redenção. O que os povos originários vão chamar de redenção. O que os que são descendentes dos escravizados vão chamar de redenção. Para além do elemento comum a todos nós. A igreja precisa entender isso. E o líder, a presbítera, o presbítero, não pode, sob hipótese alguma, apresentar-se como o padrão sociopolítico-econômico da comunidade. Mas tem, sim, de apresentar-se como aquele que entende que a redenção tem conotações necessárias em cada situação de opressão, em cada situação de exclusão, em cada situação de sofrimento. E por isso mesmo, como essas pessoas que compõem a comunidade vêm de vários ambientes, a igreja tem de ser um lugar onde cada um desses ambientes possa ser expressado. E isso tem de ser expressado em todos os níveis, inclusive nos níveis políticos partidários. E isso tem de ser respeitado. Não é papel do presbítero ou da presbítera ter uma ênfase político-partidária. É papel do presbítero e da presbítera levar toda a comunidade a entender que a diversidade necessariamente provoca visões que não necessariamente coincidem. E que todas as visões têm de ser abraçadas e respeitadas. Então, eu acho isso extremamente importante. Como a Aline frisou de forma muito clara, é extremamente importante reconhecer a diversidade e reconhecer que a redenção visita as pessoas na sua diversidade socioeconômica, histórica e pessoal. E que as compreensões que vêm desse ambiente original precisam ser acolhidas. E esse acolhimento mútuo tem de necessariamente impedir que as diferenças se tornem divisões, em rupturas. Pelo contrário,
que as diferenças se tornem em acolhimento, intercessão e diálogo, muito diálogo. Ok, muito obrigado, pastor Ariovaldo Ramos, reagindo à nossa irmã Aline, a fala da nossa irmã Aline, e eu vou pedir à professora Regina que intervenha para arrematar em 1 minuto, professora. Eu sempre esqueço esse detalhe. Nós temos que... Eu dou graças a Deus que não prevaleceu, embora tenha prevalecido muito o movimento de crescimento de igreja no Brasil, mas não prevaleceu aquela estratégia das unidades homogêneas, né? E a igreja evangélica brasileira, cristã, e a evangélica é formada, como o próprio Brasil é formado, né? Pela diversidade, são igrejas heterogêneas, que há uma diversidade de formação acadêmica, classe social, experiências profissionais, né, diversas, de trabalho e de raça, se é que se possa falar de raça, mas a diversidade não somente marca o nosso Brasil, como marca todas as organizações, instituições que são formadas dentro dele. E é isso que essa parte do decálogo está falando, né? Numa igreja diversa, variada e heterogênea, deve-se respeitar, né, essa diversidade, portanto, diversidade de opiniões, diversidade de posições, e isso tem que partir não somente da liderança, mas da própria comunidade, dos irmãos na sua comunhão, na sua relação interna. Então, é disso que está falando, de respeito. Respeito à liberdade de cada um, e essa liberdade está marcada e demarcada, né, pela diversidade, principalmente no nosso país. Eu acho que é bem isso que essa parte está falando, está tratando, tá? Do respeito, né?